Amados, queridos irmãos, estou aqui na casa da Priscila e do Cris. Eles foram trabalhar e tenho esse tempinho para estar falando com os irmãos queridos e amados. Nós vim aqui para a Coinonia do Senhor, aqui em Campinas, e lá fora está uma chuva terrível. Temos orado ao Senhor para nos guardar, e no momento está sendo impossível sair das casas. A chuva e o vento estão muito fortes. Então hoje estamos assim nessa situação, e gostaria muito de agradecer os irmãos que estão em oração, estão juntos nessa batalha da fé. E hoje eu queria muito compartilhar com os irmãos, como temos estudado juntos a palavra, nos expostos a nós mesmos, expondo a nós mesmos a palavra do Senhor, nesses vasos frágeis que somos, mas sabendo que o Senhor tem nos conduzido nele, né? Então hoje sim, toda a palavra que está sendo preparada, que eu estava em oração e ainda a gente está em oração juntos para trazer aos amados irmãos, é a continuação da palavra em Apocalipse, que o Senhor tem nos conduzido nele, lembrando sempre que a palavra do Senhor, ela é sempre um chamado, irmãos. A gente recebe o chamado da morte para a vida. A eclesia então é um chamado. A eclesia do Senhor é o povo do chamado. Então a gente é chamado pelo Senhor para ir a Ele. Então o ir ao Senhor é um cumprimento profético do próprio chamado. E continua o Senhor chamando a Ele. Vimos isso assim no domingo, outro dia nós vimos, e assim os irmãos perceberam aqueles chamados urgentes do Senhor, algumas vezes chamando 2 vezes os seus profetas. E assim a gente passa a ter o sentido da nossa vida, o sentido correto na nossa vida. Uma pessoa que não tem o sentido correto na sua vida, ele também não tem o sentido, o significado correto não existe, também o significado e o sentido da transcendência da sua vida não tem. Então, quanto ao tempo que ele passa aqui, já não tem significado, não tem sentido, não tem propósito. A transcendência também então não vai ter, e a passagem dessa vida então se torna um medo. A pessoa então, ao invés de lidar com a sua vida e com a passagem da sua vida da forma como deveria lidar, preparado pelo Senhor, pela sua chamada, ele não tem. Então vai gerar apenas uma criatividade dentro dele quanto a tudo que transcende, gerando um nada de um lado, ou gerando ideias mirabolantes sobre o que possa vir depois, e assim ele fica à deriva nisso aí, gerando um medo, uma insegurança, e assim ele vai na sua vida. É claro que a gente está percebendo aqui na palavra que o Senhor está chamando a gente para estar nele, né? Há um chamado de Cristo, como vimos em Apocalipse 22, né? O chamado que o Senhor faz aqui em Apocalipse 22, ele toma uma conotação de imensa urgência. Esse vem, né, do Senhor é um quádruplo vem. Então o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então há um chamado de grande urgência para que a humanidade, que ele descreve aqui no versículo 15, que está de fora, eles estão de fora, os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quer dizer, a humanidade está num estado de morte. A todos esses fica a única forma de sair dessa insignificância de vida
dessa falta de propósito, dessa falta de diretriz, de vida mesmo, para sair dessa morte, é o chamado de Cristo. Se a gente não sai da morte, a gente diz assim, eu tenho pensado num termo, né, chamado o estado do ser humano nessa morte, como se ele tivesse, a gente usa o termo mais conhecido como mortificado, né? Mas o ser humano se mortifez, ele se mortifez. Então ele, nessa situação de tendo se mortifeito, quando ele parte daqui, quando ele passa dessa vida para outra vida, ele passa no estado fluido de morte. Então ele passa e vai para o inferno, pela condição que ele está morto, no fluido da morte que conduz ao inferno. A única maneira disso ser quebrado e transformado em vida é Cristo. E o chamado de Cristo é para a vida, para que a pessoa tenha vida. E a vida eterna dá a ele uma consistência na rocha, que é Cristo, na rocha eterna, do tamanho eterno, que é a vida eterna. Então, na hora que passamos a nossa jornada daqui para o outro lado da existência, a gente vai vivo. Essa fluidez de morte nós não temos mais, porque Cristo deu a nós a vida. Então essa peneira que está ali, que não segura a fluidez da morte, agora em Cristo segura. Então ali ele fica, ali ele é seguro por Cristo. Então ele não passa, ele fica nas mãos do Senhor. O estado nosso de passagem daqui é tratado pelo Senhor de tal maneira que ele nos chama a ele, para que nele a gente tenha vida, e vida em abundância, que começa aqui. E essa vida que está em Cristo é vida eterna. Isto, ela não tem a limitação da morte. A passagem nossa que temos aqui, Jesus em João, naquela fala sobre Lázaro, seu amigo tão amado, o pessoal chegou para Jesus e disse: ele está morto. Ele falou: não, Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo. E o pessoal achou engraçado, porque na ideia humana Lázaro estava morto, aquilo ali é morte. Mas para Jesus o conceito de morte é a morte real e verdadeira, a morte eterna, aquela passagem em que nós saímos daqui e vamos para a eternidade. Jesus chamou ali de ele estar dormindo, isto é, agora ele não está mais aqui, ele está lá na eternidade junto com meu Pai. Mas o pessoal que não tem uma visão ampla, que apenas o significado da vida é dentro dessa estrutura aqui, chama aquilo ali de morte. Mas aquilo não é morte. Lázaro tem a vida nele. E Jesus foi lá e chamou Lázaro para fora, e Lázaro veio. E Jesus disse que o problema de Lázaro, aquilo que tinha acontecido com ele, não era para a morte. Quer dizer, o mal que acometeu Lázaro não era para a morte. Aquilo que pode nos fazer sair daqui não é para a morte. Nós passamos daqui e estamos em vida eterna com o Senhor, devido ao chamado dele, que foi ouvido por nós pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que nos alcança e que nos faz vivos nele. Então somos chamados pelo Senhor, para o Senhor, pelo Espírito Santo, pela palavra, para quem tenha vida, né? Então esse chamado quádruplo aqui de Apocalipse que a gente está vendo, né, desculpa, irmãos, o chamado que nos torna vivos nele, é nesse sentido. Venha, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. Quer dizer, as pessoas, nós, o ser humano, cada um dos nossos queridos está sendo chamado enquanto ainda é tempo. A única maneira, em meio a um mundo liquefeito no pecado, desfeito a sua vida, levando as massas e as multidões a esse estado de degeneração e decomposição dos espíritos e das personalidades, em estados cada vez mais deprimentes e para baixo e decrescentes, e levando a humanidade a perder até o bom senso, a capacidade crítica, tudo.
são resultados, né, levando